E o ministro Fernando Haddad anunciou quase 27 bilhões de reais aos governos estaduais. A medida do ministro da Fazenda é para compensar os estados por perda de arrecadação no ICMS. Para a gente entender mais sobre esse cenário, a importância deste imposto aos cofres públicos, vamos receber o advogado Daniel Moretti, que é doutor em Direito Tributado. Bom dia, doutor. Como vai? Obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã deste sábado. Já vou emendar minha pergunta aqui para o senhor. 9 bilhões já foram repassados a esses estados. Quero que você explique como vai funcionar este repasse a todos os outros. Como que vai funcionar esses 27 bilhões que serão repassados? Bom dia, Paula. Bom dia, Marcelo. O repasse aos estados vai funcionar por meio de compensação, por meio de abatimento nas parcelas que os estados têm o dever de pagar à União para pagamento da dívida desses estados junto ao governo federal. Esse problema todo decorre exatamente da redução do ICMS sobre combustíveis que houve em 2022. A Lei Complementar 194 reconheceu os combustíveis como bens essenciais e limitou o ICMS sobre combustíveis, que era em média de 25% em cada estado, a 17%, 18%. Isso, obviamente, acarretou perda de arrecadação dos estados, e aí começou uma briga, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Muitos estados obtiveram liminares para conseguir compensar essas perdas arrecadatórias com dívidas a pagar junto ao governo federal. E agora, ontem foi anunciado pelo ministro da Fazenda um acordo entre estados e União para que esses valores possam ser definitivamente compensados e essas perdas reduzidas e liquidadas no prazo de até 4 anos. Daniel, houve uma grande polêmica, como o senhor disse, né? Claro, se tratava de um ano eleitoral também, né? E essas decisões foram tocadas e, de fato, os alimentos e os combustíveis, eles puxam a inflação brasileira, algo que também não acontece só aqui, é global também, todo esse problema, pós-pandemia e guerra. Mas, de qualquer forma, o ano de 2022, especificamente, de fato, houve uma queda de arrecadação dos estados, porque nós tivemos aí resultados expressivos. Há muito tempo não se ouve falar de que a prefeitura não tem dinheiro para pagar salários, estados a mesma coisa. Nós acabamos terminando aí com um crescimento até maior que a China em 2022. Como é que ficou de fato essa questão? Até que ponto houve de fato essa perda ou se houve uma compensação com preços mais altos e uma maior arrecadação também que houve de fato em 2022 para todos? Marcelo, cada estado tem uma situação diferente, né? No estado de São Paulo, por exemplo, não houve essa tamanha perda que havia o risco de ocorrer. O estado de São Paulo projetou de início uma perda de 1 bilhão por mês e conseguiu uma liminar no STF durante o ano de 2022 para que ele pudesse, já durante o ano de 2022, abater essas perdas com dívidas a pagar junto ao governo federal. E o desenho que nós temos agora no estado de São Paulo é que o estado deixou de pagar dívida junto ao governo federal além do valor que ele teria direito a receber de volta por conta das perdas, ou seja, não houve as perdas do tamanho que se pretendia. Além disso, muitos estados, 12 estados para ser mais objetivo, que efetivamente tiveram perdas arrecadatórias no ano de 2022, aumentaram o ICMS para 2023. Então, isso aconteceu no final do ano de 2022. Daqui a pouquinho, 1º de abril, diversos estados passam a praticar uma nova alíquota de ICMS. As alíquotas de ICMS em operações comuns, que normalmente são de 17% ou 18%, alguns estados elevaram para 19%, 20% e até 21%. Daniel, eu queria uma análise sua agora, um parecer seu, justamente se você considera esse acordo uma saída positiva tanto para o Estado, para os estados, quanto para o governo, porque, de certa forma, a gente está falando de um rombo fiscal alto. Sem dúvida, Paula. O acordo é muito positivo e o acordo foi provocado, inclusive, pelo STF, na medida em que, quando as ações começaram a chegar àquele tribunal, o ministro Gilmar Mendes instaurou um grupo de trabalho, uma espécie de comissão de conciliação, e ali, lá por meados do ano de 2022, se começou a discutir as propostas e as hipóteses de ajuste para compensação dessas perdas, o que foi conseguido agora com esse consenso que houve entre o Ministério da Fazenda e o grupo representando os estados.
De fato, né, o acordo sempre é mais positivo do que essa batalha jurídica que poderia acontecer, como o senhor falou. Agora, como é que fica a expectativa? Tudo isso reforça, né, Daniel, a necessidade, de fato, da discussão da reforma tributária. Aqui em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas também reduziu alguns impostos aí para 11 setores aqui. Ele garantiu que vai entrar nessa guerra fiscal, porque São Paulo teve uma postura diferente em anos anteriores. Mas tudo isso reforça esses cenários aí, mudanças, como o senhor falou, há estados que já vão aumentar seu ICMS. É necessário, é urgente, de fato. O senhor acredita que desta vez a gente ouve tantas vezes, campanha após campanha, reforma tributária, promessas, promessas e promessas e nada aconteceu, mas agora haveria um empenho de fato do governo aproveitar essa lua de mel aí com o novo governo, a nova base sendo construída esse ano, porque o ano que vem já tem eleição municipal e a gente sabe, é um ano perdido. Marcelo, eu vejo que nós estamos num cenário maduro para a aprovação de uma reforma tributária como nunca houve antes. Muito embora se fale de reforma tributária desde sempre, nunca se discutiu tanto, tão tecnicamente e politicamente o cenário nunca esteve tão preparado. Nós temos temos demonstrações muito efetivas disso, né? Isso fica claro quando o governo federal nomeia um secretário específico para coordenar a reforma tributária. Então, é muito possível, sim, que ela venha acontecer nesse ano. Mas há um fator que me parece anterior a isso tudo, a qualquer discussão de reforma tributária ou qualquer outra, que não tem sido levado em consideração, que é a necessidade de contenção e redução dos gastos públicos. Não há reforma tributária, não há ajuste de arrecadação que seja suficiente se nós não tivermos um corte ou uma limitação ou ainda um controle mais específico de despesas, né? Então, esse me parece ser um fator preponderante que não tem sido observado, não tem sido levado em consideração, pelo menos em destaque, nessas discussões todas que temos visto. E, Daniel, aproveitando que vocês puxaram esse gancho, aí o Marcelo Matos puxou esse gancho sobre a reforma tributária, esses estados também esperam essa reforma tributária de uma certa forma, mas este repasse deste valor acabou saindo primeiro. Nesse caso aí, tem uma frase que eu sempre utilizo aqui, mas a ordem dos fatores nesse caso acaba alterando o produto, uma coisa teria que vir primeiro que a outra. Qual que é a sua análise, sua visão em relação a isso também? Não, penso que não, Paula. A questão da compensação das perdas com a arrecadação do ICMS combustíveis, ela é pontual. A reforma tributária, se aprovada, ela vai tratar de matérias como esta compensação, esse ajuste de arrecadação e divisão de dinheiro e outras questões mais. Mas nós nunca podemos perder de vista que o receio que os estados e os municípios possuem em perder a arrecadação é um dos principais, se não for o principal fator que dificultou ao longo do tempo a aprovação e o avanço de uma reforma tributária. Então, sem dúvida, um debate desse tema agora no Congresso, esse será um dos grandes pontos a ser ajustado para que a gente consiga a aprovação de uma reforma. É importante não perder o foco disso também, né? Exatamente. E, Daniel, nessa semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve aqui no evento da Associação Comercial de São Paulo com empresários, né? E chamou bastante atenção. Foi nessa oportunidade que ele disse, né? Deu um recado para o governo, que o governo não tinha uma base ainda lá, precisaria passar pelo teste, que ele não colocaria um tema tão importante como esse aí sem pelo menos 308 votos garantidos e tudo mais. E também falou o seguinte, olha, a reforma, como o senhor falou, né? Quer dizer, cortar gastos, né? A reforma administrativa ele deixou claro, tá praticamente lá, tá parada lá, se quiser, dando a entender que o governo pode até avançar na tributária, mas a reforma administrativa, você vai mexer na máquina do funcionalismo público e aí, historicamente, o PT não quer mexer nesse vespeiro. Então, que poderemos avançar na tributária, mas a administrativa vai ficar onde ela está, dormindo lá no Congresso. Então, esse sentimento do senhor, de fato, pode até avançar uma, mas a outra não deve ser mexida pelo PT? Eu entendo que deveria acontecer as duas, pelo menos ao mesmo tempo. Se não acontecer a administrativa antes da tributária, que isso, na minha visão, seria o ideal. Mas nós sabemos que não só a questão do perfil de atuação do PT, as bandeiras levantadas pelo partido ao longo dos anos, elas têm um impacto muito forte em qualquer movimentação a título de reforma administrativa, porque pode mexer em direitos
dos servidores públicos de uma forma geral. Então, isso é muito difícil. Mas terá que se encontrar em algum momento uma outra fórmula, um outro mecanismo para adequação e controle das contas públicas. É claro que no primeiro ano de governo, isso tem ficado nítido. A principal preocupação do governo federal é ajustar e equilibrar as contas durante o ano de 2023. Mas para os anos sequentes, para os outros anos do mandato, é necessário, espera-se que haja um ajuste em algumas propostas de controle, já que entendemos que é muito difícil, durante o governo do PT, que seja realizada uma reforma administrativa ampla. Nós conversamos com Daniel Moretti, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC. Doutor, obrigada pela participação aí, Daniel, aqui no Jornal da Manhã deste sábado. A gente espera vocês mais uma vez aqui para compor nosso time. Muito obrigado, bom dia a todos.